meus queridos amigos e irmãos, começa mais um podcast bíblico. Vamos juntos nos colocar aos pés de Jesus e estamos aqui prontos para ouvir qual que é a instrução que Ele tem para as nossas vidas. Não somente conhecer ao Senhor, mas prosseguir em conhecer. Sempre tem algo novo, sempre tem um nível mais profundo e na palavra a gente vai desvendar esses segredos, mas é buscar, é realmente buscar. Um tesouro você não encontra perdido assim na rua, ele está lá escondidinho, bem guardado, e assim são os tesouros da Bíblia Sagrada. Já deixa sua Bíblia aberta em Eclesiastes, capítulo 4, estamos aqui nesse estudo maravilhoso da palavra. E tenho certeza que hoje não será diferente, né? Deus vai falar ao nosso coração, vai falar com você para além das telas. Não sei de onde que você está nos acompanhando. Se é pelo YouTube, se é pela televisão, não sei, mas seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, então fique à vontade. É canal CJC Oficial. Lá você vai conferir não somente podcast bíblico, mas também todas as outras programações aqui do canal da Juventude Cristã na íntegra, para você acompanhar e ficar por dentro de tudo. Tem o CJC News, em breve o Nossa Night, aqui, ó, vou dar spoiler para vocês. E em breve também Psicologia e Propósito, tá sensacional, você não pode ficar de fora, além de outras programações que você confere lá nas playlists, inclusive o podcast bíblico com o estudo de provérbios, caso você tenha perdido. Fica tranquilo que desde a visão teológica até o capítulo 31 de Provérbios, a gente foi estudando e tentando extrair ao máximo de cada capítulo. E hoje vamos para Eclesiastes, capítulo 4. O título aqui vai falar sobre os males e as tribulações da vida. E é claro que eu não poderia conversar sobre a Bíblia sozinha, né? A gente cresce aqui como corpo de Cristo, como igreja. E quero saudar aqui mais uma vez ela que esteve conosco no capítulo 2 e agora voltou para estudar também o capítulo 4. Lorena, seja muito bem-vinda. Oi, Júlia, pessoal de casa. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Amém, vai ser bênção o programa de hoje. E também quero saudar o pai da Lorena, o pastor Marcos. Seja muito bem-vindo, pastor, e me diga quais as expectativas para o programa de hoje. Oi, Júlia, bom dia a todos. A expectativa é que Deus vai se revelar de uma forma tremenda através da palavra. Eu creio que nós vamos sair daqui saciados e cheios da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, assim eu creio, né? E nós estudamos aqui um capítulo da Bíblia por dia. Nós temos aí esse alvo de juntos aqui no podcast a gente poder estudar toda a Bíblia Sagrada até iniciarmos novamente. Ainda que você tenha lido esse livro aqui de capa a capa, todas as traduções possíveis, sempre tem alguma coisa nova. E qual será o próximo livro? Isso aí você vai conferir no nosso Instagram, @canal.cjc. Inclusive, assim que a gente terminar Eclesiastes, as gravações aqui, a gente vai lançar um outro vídeo para você poder votar em qual será o próximo livro a ser estudado. É sempre você de casa que faz essa escolha, tá bom? Então, a gente sempre coloca lá, fica por dentro das novidades, participa das votações, porque nós queremos estudar a Bíblia completa. Eu sempre voto em Mateus nunca ganha, mas um dia a gente chega lá, né? Se o objetivo é ler a Bíblia toda, um dia a gente vai chegar em Mateus. É que eu tô estudando um pouquinho desse livro, aí sempre fica coisas frescas no coração pra gente falar, né? Mas, enfim, vai chegar a hora de Mateus. Bom, sempre nós fazemos aqui uma oração antes de lermos a Bíblia Sagrada, para que o Espírito Santo esteja ao nosso lado, nos dando a orientação e agindo com liberdade aqui no nosso meio. Então, vou pedir para o pastor Marcos trazer essa bênção para a gente. Por favor, pastor. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e querido Pai, maravilhoso Deus, diante da Tua santa e gloriosa presença, pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor revele a Tua palavra para cada um de nós. Nos dê sabedoria para destrinchar a Tua palavra e que essa palavra vá de encontro à necessidade de cada ouvinte que vai ouvir esse programa, que vai participar desse programa, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, ó Deus, e falando tremendamente de uma forma como o Senhor nunca falou. Toda honra e glória sejam dadas a Ti, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor Marcos. E agora a gente pode começar aqui esse estudo. São quantos versículos? Deixa eu ver, são 16. É isso, 16? Eclesiastes 4, 16 versículos. Vamos começar aqui lendo do versículo 1.
Então olhei de novo para toda a injustiça que existe neste mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham poder ao seu lado. Por isso, cheguei a esta conclusão. Aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há nesse mundo. Aqui um lembrete importante: a gente não pode fazer uma leitura errada desse texto, pegar aqui isoladamente, mais felizes são aqueles que morreram do que os que continuam vivos. A pessoa pega isso isoladamente, né, um texto fora do seu contexto, aí isso cria pretexto para coisas erradas. Então, que a gente possa entender todo o contexto que está sendo falado aqui. No versículo 1 e 2, ele vai falar sobre essas injustiças, que os poderosos, aqueles que têm autoridade, eles abusam dessa autoridade para com aqueles que são mais vulneráveis. E pode parecer até um recorte dos dias de hoje, mas esse texto, assim como tantos outros da Bíblia Sagrada, foram escritos há muitos anos atrás. E você vê como que a Bíblia Sagrada, não me lembro se foi Billy Graham que disse isso, mas eu sei que foi um grande homem de Deus que cunhou essa frase, que a Bíblia Sagrada, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, que a gente possa dar valor. Não encare a Bíblia como sendo algo obsoleto, um livro ultrapassado, um livro antigo, quadrado. Não, não é sobre isso. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Aqui tem conselhos preciosos para a sua vida. Continuando aqui, a gente pode perceber, ele diz algo pesado, né? É melhor estar morto do que ser oprimido, é melhor não nascer do que ser oprimido. Enfim, Pastor Marcos, o que a gente pode entender desses dois textos mediante ao contexto, é claro? Sim, o que nós entendemos aqui que ele está dando um conselho, né? Ele está falando para a gente o seguinte: é melhor estar vivo, né, estar morto do que vivo. Ele está dizendo porque tinha opressão, as pessoas trabalhavam, né, e eram prejudicadas, vamos dizer assim. Hoje, trazendo para o dia de hoje, né, as pessoas sem Jesus, elas estão oprimidas. Elas ficam presas na mão do inimigo, então elas estão sendo massacradas. Mas quando elas chegam a conhecer a verdade, elas passam a entender que viver com Cristo, sim, a gente tem uma liberdade, né, de viver com o Senhor, de mudar a nossa vida, a nossa forma de viver. Ele está trazendo para a gente que eu entendo hoje que o inimigo nos aprisiona aquela pessoa que não conheceu Jesus ainda. Então ela tem um Senhor que ali que é rude, que é ruim. Mas quando nós conhecemos a Jesus, o fardo fica leve. Se a gente for seguir aqui com o texto, no versículo 4 vai dizer: também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso. Ó, o homem mais sábio que já existiu, ele chegou a essa conclusão. Vamos ver o que é. Para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros, mas tudo isso é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. A gente pode chegar aqui a uma palavra que define isso, né? A tal da inveja, a tal da comparação. Muitos garantem ali a sua realização pessoal em ser melhor do que o outro, ou ter sempre as melhores coisas. A gente vê carros sendo lançados todos os anos e as pessoas... Tem gente que faz isso, né? Que tem mais condição e troca de carro sempre. Ou trazendo um exemplo assim, às vezes um telefone, né? Todo ano tá lançando e a pessoa não pode ver uma coisa assim. Vaidade, né? Vaidade, tudo ilusão, tudo passageiro. Eu trouxe aqui exemplos materiais, mas enfim... A gente pode entender que a gente não pode basear nossa vida em comparação, basear nossa vida em competição, porque aí está o mal da inveja. A gente vai cair num lugar muito perigoso. A Bíblia ainda fala, né, para a gente se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Às vezes é mais fácil, né, Lorena? Chorar com os que choram. Se compadecer da situação da pessoa, tentar compreendê-la. Mas é difícil encontrar aqueles que se alegram com as nossas vitórias também, né? Se alegrar com a vitória do outro. No fim das contas, você vê que é uma competição a troco de nada, é a troco de ego, porque é o cargo, é algo que eu quero, é algo que pro status, pra aparecer, mas é correr atrás do vento, é perda, porque depois você vê que você ficou só querendo competir com outra pessoa e no fim das contas você ou não conquistou, ou você conquistou, mas volta pro que a gente tinha falado naquele outro capítulo, né? Naquele dia, que é um vazio que você sente, você chegou no cargo, no status que você queria, mas você ainda tem aquele vazio, porque
O desejo que tinha era só de ser melhor, mas depois que você conquista o ser melhor, o que vem? Não vem nada, porque não tem o que vir depois disso. É errado. E comparação, gente, eu já até trouxe esse exemplo aqui pra gente poder visualizar. E a comparação é algo muito triste, porque às vezes você vê o que a pessoa mostra, não digo nem só o que ela posta, porque tem gente que não é muito de postar, né? Mas você vê a vida da pessoa e você compara, às vezes, o sucesso dela, a vitrine dela, o palco dela, com os teus bastidores, com as lutas que você está enfrentando. E você olha, mas aquela pessoa está muito melhor do que eu. Aí você almeja o que aquela pessoa tem, mas você não sabe como que é os bastidores daquela pessoa, você não sabe o preço, muitas vezes, que foi pago. Enfim, que a gente não viva se comparando. Se você quer comparar com alguma coisa, eu vou te dizer com o que você está autorizado a se comparar. Com a Bíblia. Aqui é o nosso espelho, aqui é a nossa meta. Se tem algum gabarito pra gente seguir, é a Bíblia. É que muitas das vezes aquilo ali é uma ilusão, a vida, é uma mentira. A vida daquela pessoa que ela está postando, tudo aquilo, mas você vai ver por trás não é nada daquilo. Tem um vazio. Ou ela pode até ter sucesso em alguma área. Mas uma outra Vamos supor, ela tem o carro do ano, troca todo ano ali de carro, tá sempre mudando, sempre inovando, tem muita condição. Mas só Deus sabe como é que tá a família, como que tá a saúde daquela pessoa, porque por mais que ela tenha muito dinheiro, possa ficar nos melhores hospitais, com os melhores médicos e profissionais, não, a saúde só vem do Senhor. Será que ela trocou porque ela tinha aquela necessidade ou para ser melhor do que o próximo, como ele diz? Porque então, a raiz de tudo tá ali na competição, na inveja, em você olhar para o outro e se comparar, não é verdade? E o Salomão teve esse entendimento. No final ele falou, tudo é vaidade. Sim. Se a gente continuar aqui no versículo 5 e 6, vai dizer: dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos do que com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Ou seja, é melhor o pouco com a honestidade do que você ter muito, mas também viver na desonestidade e, consequentemente, a pessoa não tem paz. Já falamos aqui em Provérbios, né? A pessoa que vive em desonestidade, ela bota assim a cabeça no travesseiro, mas não consegue descansar, não consegue dormir em paz. Por quê? Tem aquela cobrança, porque ela tá sempre olhando, tá no erro, então qualquer coisinha ela já tá atenta, tá ligada. Ou seja, nunca tem paz, nunca descansa realmente. Aqui no versículo 7, descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. O que, Salomão? Vamos ver. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. Olha só, a gente lê isso aqui e fala, meu Deus, realmente, a Bíblia é muito atual. Porque quantas pessoas não se encontram nessa situação? A psicologia já vem até falar sobre essa questão de muito trabalho, já chega a ser o burnout, que é aquela estafa, aquele esgotamento mental. A pessoa tá ali, mas não tem mais o prazer, por mais que quando começou, estava muito alegre, muito realizado, mas é tanto trabalho, é tanta pressão que coloca sobre si, né? Nem que os outros colocam também, mas às vezes que a própria pessoa se cobra, que ela tá correndo e correndo atrás do trabalho, que chega nesse estado. O olho tremendo, a boca espumando. Não dá. Não dá, gente. Não é isso. Não é sobre isso. Se a gente for olhar pro próprio Deus, né, Lorena? O próprio Deus criou no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e no sétimo dia ele descansou, né? Porque ele estava cansado do muito trabalho dele. A gente também, como seres humanos limitados, diferente de Deus, que é ilimitado, né? Mas nós precisamos também do descanso, né? De poder respirar, relaxar um pouco, mas no caso de Deus, e também aplicando pra gente, é no sentido de desfrutar, de você poder aproveitar, desfrutar, usufruir de todo aquele seu trabalho. De nada adianta. Quantas pessoas que a gente já ouviu falar, eu já ouvi falar várias vezes, né? De pessoas que há tantos anos que não tiram uma férias. Aí, para que você trabalha tanto se você não pode viajar com a sua família? Para que você trabalha
tanto se você não consegue, às vezes, ter qualidade de vida. Você não dorme direito, você não se alimenta direito. Aí a pessoa só pensa no agora, trabalho, trabalho, trabalho. Mas o próprio Deus desfrutou. Eu não vou desfrutar também? Às vezes a pessoa ela tem qualidade financeira, mas qualidade de vida, como você disse, falta, porque eu acho que realmente uma qualidade de vida é você ter Jesus e ter uma família perto de você. Já que o nosso primeiro ministério, ele é a nossa família, né? Já que a base de tudo, ela é a família. Então não adianta nada você ser bem-sucedido financeiramente, vamos dizer assim, mas não ter, tipo, uma família próxima, ou você ter até uma família, mas você não dá a devida atenção. Meu pai sempre fala sobre a gente descansar, sobre a gente aproveitar em família, sobre a gente ter esse tempo de descanso e ter esse tempo em família, que é muito importante, como você mesma disse, né? Que o próprio Deus, ele descansou. Então, a gente também deve fazer isso, buscar o que é necessário, fazer o que deve ser feito, mas, claro, ter o tempo de descanso e, principalmente, buscando o tempo de família com amigos, pessoas também, como ele diz aqui, né? Que descobriu que sozinho não é bom, mas que é bom você ter pessoas perto de você. E no caso, hoje, a causa de muitas famílias serem destruídas é justamente isso. O trabalho. Pai, eu tenho que trabalhar, ele não dá atenção ao filho. Muitas vezes não dá atenção à esposa, ele não tem aquele tempo por causa do trabalho, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, e isso vai gerando algo e ele não vai vendo. E muitas das vezes o filho ou a filha vão trilhando um caminho ruim por causa da presença. Às vezes não é o trabalho, muitas vezes ele supre a presença dele dando as coisas, e às vezes o filho não quer isso, o filho quer a presença. Não é o presente, né? A presença. É a presença, que é a presença ali. Eu tenho um filho de 24 anos que chega das vezes em casa e fala assim, poxa, deita aqui, pai, coça minhas costas. Nós temos uma amizade. Então eu ensinei a ele, mas na forma que nós vivemos, no local que nós vivemos, poderia ter dado errado. Mas o ensinamento que Salomão está dando aqui, que a gente tem que olhar para a família. É o Deus acima de todas as coisas, depois sua família. Que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua família, perder a sua salvação, perder a sua casa. Não adianta nada. Foi trabalhar em vão, como ele diz aqui. Existe a parte do sacrifício, né? Porque, por exemplo, eu entendo, até porque Provérbios, Eclesiastes, não se fala contra o trabalho. Não. A palavra-chave que a gente sempre traz aqui é equilíbrio. Equilíbrio. Não é você nem ir pro lado do preguiçoso e nem você ir pro lado da estafa, do esgotamento, de você não aproveitar a vida e ter qualidade de vida. Não é nenhum ali dos extremos, mas é o equilíbrio. É você trabalhar, porque trabalhar envolve sacrifício, né? Levar o mantimento, o pão para dentro de casa. Ali o pai e a mãe, de repente, passa 8, 9, 10 horas na rua ali, trabalhando fora de casa. Tem que administrar tudo isso, mas uma coisa que a gente não pode deixar de lado e que é muito, muito importante é a nossa família, é a nossa casa, como estamos na nossa casa. Porque por um lado, você tem que sacrificar, sim, ficar 8, 10 horas trabalhando ali, seja no transporte ou na carga horária de trabalho, mas o ponto é, até que ponto vai esse sacrifício, né? Até aonde? Olha, analisa o preço que você está pagando. E não analisa só por agora, não. Ah, mas eu vou trabalhar, vou fazer muito dinheiro. Você pode até fazer um dinheiro, mas até que ponto? E se custar a sua família? E se custar os seus filhos, como o pastor falou aqui? Que você possa refletir. Porque aqui fala sobre desfrutar, e não é só desfrutar do dinheiro, desfrutar de coisas materiais, mas desfrutar também da companhia de pessoas, porque Deus usa pessoas para nos abençoar. E, como eu falei, existe o sacrifício, mas não leve isso a um nível absurdo, a um nível de loucura, de esgotamento, pagando um preço alto demais, que não é o seu tempo não, é a sua casa. Ou seja, família, amigos. Até me lembro de uma frase, até anotei aqui para falar, né? Que diz, você quer chegar mais rápido? Você vai sozinho. Você quer chegar mais longe, você vai acompanhado. Né? Pode ser que demore um pouquinho mais, porque você tem que gastar tempo, você vai precisar, às vezes, corrigir a pessoa, você vai ter que ser corrigido também, você vai precisar ter ali um certo desgaste, sempre tem, né? O ferro afiando o ferro, sempre tem um pouquinho de desgaste, mas você vai mais longe quando você está acompanhado. E a gente vê aqui que uma das verdadeiras riquezas está nisso, nas pessoas, na família, nos amigos, os verdadeiros amigos, né? Continuando aqui, a gente vai ver um texto muito conhecido, vou ler aqui desde o versículo 9 ao versículo 12, que vai dizer:
É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como que vai se esquentar? 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. Como diz na Arca, um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ou seja, que você possa sempre estar bem acompanhado, nunca ande sozinho. Lá em Provérbios fala, aquele que se isola, aquele que anda sozinho, ele está buscando seus próprios interesses. Mas, Lorena, me fala, né? Você que cercada de excelentes amigos, uma pessoa que dá valor à sua família, né? Me diga a importância para você disso, porque estar sozinho não é muito bom. Não, eu penso que ninguém vence batalha sozinho, como você falou. Sozinho você pode chegar mais rápido, mas é muito melhor você... do que adianta você lutar pra conquistar e chegar quando você conquistar, você não tem ninguém pra comemorar com você. Mas quando você tem amigos que vão crescendo junto com você, pessoas que vão crescendo junto com você, além de você conquistar, você tem pessoas para comemorar, vamos dizer, junto com você. E aí eu penso, né, que tem vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, Jesus, ele tinha os seus discípulos. Ele tinha 12 e mais próximos ele tinha 3. Davi, ele tinha os seus valentes. Tem vários exemplos na Bíblia. Davi também tinha Jonatas, né, como um amigo dele próximo. Tem vários exemplos de pessoas que tinham uma pessoa, tipo Moisés e Arão. É Moisés e Arão, né? Sim. Isso. Mas, tipo, uma pessoa e outra pessoa. Sempre um ajudando, sempre um aconselhando. Porque quando são 2, como fala, né? Se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, se um ali tá firme, o outro tá mais devagar, um que puxa o outro. E eu sempre falo muito sobre amizade. Mas, principalmente, sobre você buscar amizades que te aproximem do Senhor. Sim. Você pode até ter colegas, né? Eu digo assim, que não são cristãos, mas... Amigos você mesmo conta nos dedos de uma mão. Exatamente, mas amigos mesmo, próximos, você tem que buscar aqueles que realmente são próximos de Jesus, como você falou, que um ferro afia outro ferro, mas que vão te ajudar a se afiar quando você estiver precisando. Não que você não possa andar com pessoas que não sejam cristãs, mas que você seja a pessoa que influencia e não que é influenciada. Então que você seja a pessoa que ajuda essa pessoa a conhecer Jesus e crescer, e não seja influenciado por ela a decair, a fugir do seu propósito, a fugir do seu alvo, que é Cristo. Então, eu digo que a amizade ela é muito importante. Nós devemos ter, e muitas. Mas que sejam amizades que buscam, né, te fortalecer espiritualmente, que buscam fazer com que você continue nesse foco, que é a salvação, que é Cristo. E amizades, como fala aqui, né, que... são amizades leais, que, né, como fala aqui, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, amizades são firmadas em Cristo, porque essas amizades, elas não vão acabar com facilidade. Sim, olha, eu vi muito isso, assim, de que amigos mesmo, entendeu? Aqueles que tô com dificuldade, posso ligar para essa pessoa, deu um BO aqui, preciso de um socorro, eu ligo para essa pessoa. Realmente são muito poucos. Colegas a gente tem bastante, né? Mas amigos, para quem você compartilha a sua vida, recebe conselho, aí são muito poucos. Dá para contar no dedo de uma mão, né? Nem das mãos, é de uma mão, porque é muito pouco. Então, que você possa filtrar. Se você falou de Jesus, né? Os mais próximos tinha 3 e só um que reclinava a cabeça. Ainda tem isso. Então, olha isso. Olha isso. Se o próprio Jesus filtrou, eu e você não vamos filtrar? Pelo amor de Deus. E aqui, na verdade, fala muito de aliança. Sim, compromissos que a gente assume. Compromisso, aliança, que ele fala é melhor serem 2 do que 1. Andarão 2 juntos se não tiverem de comum acordo? Então, ela citou aqui sobre as amizades. Eu entendo a amizade assim. A amizade, ela sempre quer te puxar para o lado do bem. Se for uma amizade que te leva, que te chamar para ir para outro caminho que não seja seguir o reino, seguir as coisas, os princípios bíblicos, não é amizade. Sim. É má influência. Então, quando ele fala aqui, andarão 2 juntos se não tiver de comum acordo, e o cordão de 3 dobras é mais difícil arrebentar, ele acaba juntando tudo em um relacionamento. Casamento. Se Jesus não estiver no meio desse casamento, ele não vai seguir muito. É interessante porque fala aqui sobre 2, né? 2 andarem juntos, Sim. um e outro, sempre Sim. 2. E aí, quando ele fala aqui um cordão de 3 dobras, por que 3? Porque Jesus tem que estar ali no centro. É uma aliança feita. Então, se Jesus estiver no meio de um relacionamento, vai até o fim. Mas se Jesus não estiver, não vai. Por quê? Porque a natureza humana,
A natureza humana, ela já é proposta a isso. Um relacionamento sem Deus, um casamento sem Deus, não vai adiante. Eu fiz 30 anos com a minha esposa. 5 de conheci, né, namoro e noivado, e 25 casados, para a glória de Deus. Mas porque teve Jesus. Quando conheci Jesus, a vida mudou, porque Jesus entrou nessa aliança. Mas antes disso, era briga, era problema. Mas depois que Jesus entrou, que eu conheci Jesus, acabou isso. Então, hoje tem uma família firmada em Deus. Então, por isso que ele está falando, andarão dois juntos se não tiver comum acordo. Não tem como eu servir a Deus e ela não querer servir o espiritismo. Não vai dar certo. Tem que te dar os dois no mesmo caminho, que é Jesus. Sim, perfeito. E assim a gente encerra Eclesiastes capítulo 4, o estudo aqui. Mas para verdadeiramente a gente encerrar com chave de ouro, vamos ler juntos o comentário do missionário R.R. Soares a respeito deste capítulo. E ele diz assim: o pregador dirige seu olhar a um mundo sem Deus e observa que debaixo do sol a exploração e a injustiça são praticadas em extremo. Ele vê oprimidos que sofrem sem consolo, enquanto os opressores, os poderosos deste mundo, exercem sobre eles a sua autoridade de maneira abusiva. Em toda a história da humanidade, pessoas ricas e influentes abusaram dos pobres e necessitados. No entanto, a palavra do Senhor nos exorta a agir com justiça e jamais perverter o direito do pobre. O Deus onipotente é advogado e vingador da causa dos desamparados. Por isso, ser opressor de qualquer pessoa não é boa coisa, pois a justiça divina operará em favor deles. Como filhos de Deus, nosso dever é amar o próximo e viver na prática do bem. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E assim, finalizamos mais um estudo. Já passo aqui o dever de casa. Se hoje foi Eclesiastes capítulo 4, então você lê Eclesiastes capítulo 5 e volta aqui para o próximo programa para a gente poder estudar mais da palavra com mais conselhos preciosos. Muito obrigada, pastor Marcos. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. E muito obrigada, Lorena. Eu que agradeço, espero que tenha edificado o pessoal de casa, assim como pra gente aqui também foi muito bom falar e estar com vocês. E que vocês façam boas escolhas, pessoal, por favor. Amém, é o nosso esforço a cada dia, né? Fazer boas escolhas. Ainda bem que Jesus deixou um mapa aqui, ó. O mapa das boas escolhas, tá aqui. Bom, pessoal de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Fica aqui o meu abraço e ó, tchau, tchau para cada um de vocês. Até mais. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa já o seu like, é um sinal que você gosta desse conteúdo. Interaja, participa com a gente aqui nos comentários. Inclusive, qual é o próximo livro que a gente vai estudar aqui no podcast? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? E compartilhe, foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então nos ajude a espalhar esse conteúdo, esse estudo tão maravilhoso. Conheça também a playlist do podcast bíblico aqui no YouTube, tem muita coisa boa lá. E também o nosso perfil no Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades, muita coisa boa, você não pode ficar de fora, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe.